os carros usados elétricos estão mais baratos e não é só pelo aumento da oferta. As pessoas têm cada vez menos medo de comprar um carro elétrico. Eu digo-te rapidamente, eu neste momento trocava facilmente a moto por um elétrico com 180 km de autonomia para o meu dia-a-dia. Sobretudo quando começar a chover. Os carros elétricos dispararam por 4 motivos. E que motivos são esses? Custo de aquisição mais baixo, custo de utilização mais reduzidos, maior oferta e outra questão muito grande, infraestrutura. E depois temos um pico de agosto. Eu tenho uma teoria do que é que vai acontecer quando tivermos estes mega carregadores. Vai acontecer o mesmo que a Almada. De repente vai baixa a luz e depois dizem que é uma puxada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro elétrico usado. Porque sim, hoje vamos falar de carros elétricos usados. A procura está a aumentar de forma muito significativa no nosso país e neste Autorádio vamos tentar perceber os motivos e também se um carro elétrico usado pode ser uma boa opção para vocês que estão desse lado. Hoje connosco para nos ajudar a destrinçar tudo aquilo que está a acontecer entre os usados, temos o Fernando Gomes, o nosso responsável de redação, e temos também o nosso jornalista, o João Delfim Tomé. Muito bem-vindos a este Autorádio, vai ser animado, mais animado do que é habitual, porque vamos falar de uma coisa que nós gostamos muito, que é de carros elétricos. Eu sei que não é o caso, mas estes são veículos para os quais nós olhamos, sobretudo de um ponto de vista mais racional, apesar de às vezes os números de potência serem absurdos. A verdade é que por vezes é a poupança que é absurda, não é, Fernando? Sim, sobretudo se puderes carregar em casa, efetivamente consegues poupar muito dinheiro relativamente a um carro a combustão equivalente. Mas sim, acho que muitas, sobretudo nos últimos meses, e não só nos usados como nos novos, vimos um aumento substancial das vendas de carros elétricos, precisamente por essa questão mais pragmática e objetiva, que é a poupança de custos. E os elétricos têm logo à partida uma vantagem: não pagas IUC e não pagas estacionamento, no caso de quem vive nas grandes cidades. Exatamente. E sim, em Lisboa acho que ainda está. Ainda é... Só precisas ter um dístico. Mas esse é um dos principais motivos pelos quais... ajuda a poupar imenso dinheiro, e nós conhecemos muitos casos, até entre nós, tu também tens um carro elétrico, certamente deves estar a poupar imenso dinheiro comparativamente a um carro... E todo o dinheiro que eu estou a poupar, estou a estourar na compra de carros usados um pouco menos... racionais e um bocado mais emocionais. Aliás, a série que nós iniciámos há pouco tempo no nosso canal do YouTube, a Charutada do Guilherme, é um bom exemplo disso. Mas tu estás já a avançar para um dos 4 motivos pelos quais os carros elétricos, que outrora no mercado usados não tinha grande expressão, e hoje começam a ter uma expressão completamente diferente. Não vamos ficar apenas pelas percepções. Nós temos um estudo que vamos divulgar ao longo deste Autorádio que nos ajudará a explicar este fenómeno, e vamos fazer também outra coisa. Mais lá para o final, vamos olhar para alguns exemplos de carros elétricos usados para os quais podem olhar como verdadeiras alternativas, não só de mobilidade urbana, mas mesmo para assumir as pretensões do principal carro de família. Mas vamos começar precisamente por este estudo da Indica Data, e que foi é o mais recente Market Watch desta empresa, uma plataforma de análise de mercado usados da Autorola, e que foi divulgado, creio eu, Fernando, em parceria com a ANECRA, a Associação Nacional Representativa do Mercado de Usados e também da Reparação Automóvel, e diz-nos este estudo que há cerca de 2 anos, por cada 100 automóveis usados vendidos em Portugal, menos de 7 eram elétricos. Hoje são mais de 16 e este número continua a aumentar. Seria fácil de explicar este crescimento, não só pela questão que estávamos a falar da poupança, mas também do número de elétricos que entretanto chegaram ao mercado, mas os dados deste estudo dizem outra coisa. Há mais fatores a concorrerem para isto. Já falámos dos custos de utilização, já falámos da enxurrada de carros elétricos a chegar ao mercado. João, quais é que são os outros motivos que podemos indicar? Há 2 motivos extra que são: primeiro, os carros usados elétricos estão mais baratos, e não é só pelo aumento da oferta, é também porque as marcas estão a fazer um favor
não só a quem quer comprar um carro novo, como a quem quer comprar um carro elétrico usado. À medida que o preço dos elétricos baixa, e há marcas que promovem políticas bastante agressivas de descontos, faz com que o preço dos usados também baixe, e este estudo ressalva isso. E há ainda outra questão, que é: as pessoas têm cada vez menos, e com razão, têm cada vez menos medo de comprar um carro elétrico. E isto também faz aumentar a procura. Hoje comprar um carro elétrico já não é quase um tiro no escuro, é uma compra cada vez mais segura, porque as baterias têm créditos firmados, há também mais mecanismos para verificar o seu estado, e as pessoas refletem-se isso na As questões que existiam há uns anos de qual é que será o estado da bateria daqui a 5 anos, daqui a 6 ou 7, entretanto já passou tempo suficiente a alguns elétricos no mercado para percebermos que essa não é uma questão tão premente. Portanto, já temos aqui... Só para complementar a informação dele, o estudo basicamente mostra essa descida de preços em referência a janeiro de 2020, e os preços baixaram nestes 6 anos, baixaram quase 23%, o que é uma descida considerável, temos que admitir, e tem havido essa pressão, porque também, se compararmos com os carros novos elétricos que têm chegado ao mercado, os preços também têm andado a vida a cair. Agora já temos uma série de carros elétricos novos por 25 mil euros ou menos. Continuam estas campanhas de desconto das marcas, e sem contar com os programas de incentivos que existem não só em Portugal, apesar de serem, acho que são, ou seja, são limitados no alcance que têm, mas comparando com outros países europeus, ou seja, também provoca essa pressão, ou promove essa pressão de esmagar, entre aspas, o preço dos usados elétricos. É uma boa notícia para os consumidores, não tanto uma boa notícia Exatamente. para quem tem os carros elétricos em stock. Inclusivamente, não há muito tempo, houve locadoras que desistiram de ter carros, por exemplo, da Tesla, porque as políticas muito agressivas dos preços nos novos estava a destruir completamente as margens expectáveis no momento de venda do carro, depois de estar ao serviço. Exatamente. Eu falo, por exemplo, da Hertz. Sim, a Hertz teve... despachou milhares de carros, se não estou em erro. Porque estava a contar que o carro ia ter um determinado valor residual. Exato. E depois passou a ter e isto porque a Tesla de um momento para o outro decidiu tirar $10 mil ou quase 10 mil euros ao preço do carro. Parece que já foi há imenso tempo, mas não foi assim há tanto tempo. Foi para aí há 2 anos. Aliás, começou com esta campanha, com estas decisões de redução de preços, acho que em 2023, se não estou em erro. Ou seja, não foi assim há tanto tempo. Claro que isso não há milagres, não é? Se tiras 10 mil euros ao preço, ou 10 mil dólares ao preço de um carro novo, claro que o usado vai ter de acompanhar, Exatamente. Vai ter de cair. O problema é que muitos desses carros foram comprados por os concessionários a valores mais elevados do que estavam a ser vendidos em novos. Para quem nos está a ouvir, conseguir acompanhar um pouco melhor este raciocínio, ou se quiserem saber mais sobre este estudo em concreto, nós vamos deixar um link na descrição deste vídeo para o website da Razão Automóvel, onde nós temos feito todas as semanas análises não só ao mercado usados, mas também aquelas que são as alternativas de compra. E mais adiante nós vamos falar sobre isso, porque muito provavelmente muitas das pessoas que nos estão a ouvir estão à procura de um carro, e muito provavelmente de um carro elétrico usado. Vamos falar disso mais adiante. Os consumidores, a verdade é que a grande parte rejeitavam esta tecnologia, os preços estavam muito elevados, e estamos a assistir a 2 fenómenos em simultâneo. Por um lado, os carros elétricos usados estão a atingir valores mais próximos daquilo que é a média da venda de carros usados, ali em torno dos 20 mil euros, onde já se consegue comprar carros com autonomias substanciais. E por outro lado, no mercado dos novos, ainda não há alternativas viáveis por esses valores com autonomias substanciais. Vamos dar um exemplo. Há uns anos a esta parte, aliás, ainda atualmente nós conseguimos comprar um carro novo por 23 mil euros e pode ser o primeiro carro de família. Ok, não tem muito espaço, mas tem espaço suficiente e conseguimos fazer dele o único carro. Já se formos para um carro elétrico, nessa faixa de preço apenas encontramos carros com autonomias muito limitadas, sobretudo de uso citadino. O mercado de usados está a servir aqui como contrapeso para termos carros elétricos democráticos, mas a preço mais baixo? Talvez. Eu, por acaso, o estudo não cita esse dado, mas eu gostava, se calhar, que tivesse aprofundado mais essa questão. Eu questiono-me se as pessoas estão a apostar no carro elétrico usado como primeiro carro de família absoluto,
ou como segundo carro, numa ótica de commuter car, aquele carro que usam para ir e vir do trabalho. Compram um citadino pequeno, ou um utilitário, usam, e depois têm o outro carro, sim, da família, a combustão, ou algo do género, porque repara, eu olho para estes valores, e eu próprio andei a namorar alguns carros no pisca-pisca elétricos, alguns, bastantes mesmo, mas era sempre nesta ótica, era o segundo carro, era um carro para ir e vir do trabalho, levar os miúdos à escola, e o facto de eles estarem manifestamente mais acessíveis, temos vários exemplares abaixo dos 10 mil euros dentro dos citadinos e dos utilitários, faz-me questionar se este aumento das vendas não será a refletir também uma vertente de segundo carro e não tanto, quiçá, de primeiro. O estudo não refere isto, por acaso tenho pena, porque gostava que tivesse tentado fazer esta análise mais fina às vendas de usados. Sim, mas por acaso conheço um caso, esse esse tipo de utilização que acabaste de referir, eu conheço precisamente um caso desses, comprou um carro elétrico para as voltinhas, não para ser o carro da família para fazer viagens, que ainda continua a ter um carro de combustão na garagem, mas foi precisamente para poupar nesses trajetos mais curtos, onde ainda para mais um carro de combustão nos trajetos curtos sabemos que vai-se estragar mais do que durar, e um carro elétrico nesse aspecto tem. É que repara, está como um peixinho na água, não é? Está como um peixe na água. Não paga estacionamento em Lisboa, sei lá, tens um menor custo de utilização, menor custo de manutenção. Eu digo-te rapidamente, eu neste momento trocava facilmente a moto por um elétrico com 180 km de autonomia para o meu dia-a-dia. Sobretudo quando começar a chover. Eu estou a olhar aqui pelo canto do meu olho para o Pedro Alves, que está no comando deste episódio do Autorádio, e questiono se ele, que é um pró-carros com motor de combustão, não pensou já num carro elétrico para segundo carro. Porque eu sei que no fundo ele tem uma apetência especial por pequenos carros elétricos. O Mighty Zoe tem um... Eu tinha um Zoe muito fácil. Mas sem pensar muito na situação. Eu tinha um Zoe. É muito aquilo que vocês dizem. E porque o João estava a dizer, para commuter car, faz muito mais sentido do que qualquer carro a combustão. Por mais que eu goste do barulho e de sentir o motor e etc., eu no dia a dia não quero barulho, nem quero sentir o motor, nem eu quero que seja. Eu quero chegar ao ponto B. Para quem, só aqui um à parte, para quem aterrou agora no Autorádio da Razão Automóvel, o Mighty Zoe é um Renault Zoe que pertence à Razão Automóvel e tem sido uma espécie de canivete francês, porque o carro é francês, tem servido para tudo aqui na empresa. É um ex-TVDE, nós vamos fazer uma série de conteúdos sobre ele e tem quase 400 mil quilómetros e o carro continua, contra todas as nossas expectativas, a ser um verdadeiro burro de carga e está a cumprir na plenitude. Tanto assim é que o Pedro Alves, que é um apaixonadíssimo pelos carros com motor de combustão, desenvolveu uma relação muito bonita entre ele e o Mighty Zoe, tanto que foi, acho que foste tu que lhe deste esta alcunha Mighty Zoe, não foste? Foi sim, senhor. Eu que batizei o Mighty Zoe. Grande Mighty Zoe. Mighty Zoe. Aliás, eu acho que devíamos fazer um sticker e colocar Mighty Zoe algures no carro. Concordo. Algures no carro. Mas vamos continuar. Balizando novamente no tema deste Autorádio, os carros elétricos dispararam por 4 motivos. E que motivos são esses? Custo de aquisição mais baixo, custo de utilização mais reduzidos, maior oferta e outra questão muito grande, ou que está sempre na mente das pessoas: infraestrutura. A infraestrutura, Fernando, já acompanha as ambições de um mercado automóvel europeu que acha que em 2035 vai ser tudo elétrico, ou ainda há um caminho a fazer? Ainda há um caminho a fazer, mas as notícias são mais positivas do que eram, se calhar, há 2 anos. Ainda recentemente saiu um estudo sobre ou seja, os planos da União Europeia para a rede de carregamento e aparentemente estamos dentro do objetivo de... Agora não consigo precisar o número de carregadores que já foram instalados, mas de acordo... O atraso que se verificava há 2 ou 3 anos já não existe, estamos dentro dos objetivos. E mesmo aqui em Portugal já é muito mais fácil encontrar postos de carregamento do que antes. Só para dar o exemplo, mesmo na minha zona, que é nos subúrbios de Lisboa, onde antes só havia
um posto de carregamento num supermercado, agora tenho a menos de 500 metros de casa meia dúzia de postos de 400 kW, por exemplo. Claro que não são sempre necessários, obviamente, mas há muito mais oferta e os outros postos de combustível também já começaram a instalar postos de 22 ou de 50. Por isso, acho que a oferta cresceu significativamente nos últimos anos e acho que daqui para a frente não vai deixar cada vez ser menos um problema. Como utilizador de carro elétrico, aquilo que eu sinto, sobretudo em viagens mais longas, esta minha percepção é a exceção e não a regra. A regra é que eu tenho sempre locais onde carregar. O problema são as exceções. E quais é que são as exceções? Estamos em agosto. Pois, sim, isso eu compreendo. Quase toda a gente acaba as férias no último dia, num domingo, ou parte de férias numa sexta-feira à tarde, e é nesses momentos que se nota as limitações da rede de carregamento. Temos de prever o que é que vamos fazer para depois não ficarmos durante longas horas ou muitos minutos à espera de ter um carregador disponível. E este é um problema mais grave nos carros elétricos, porque não é chegar, parar, claro, abastecer e ir embora. Também acontece com os carros de motor de combustão. Há imagens dos carros a fazerem filas para carregar. Mas não é a mesma coisa. Para abastecer, desculpa. Para abastecer. Já é os vícios. Mas não é a mesma coisa. E depois há outro adicional que temos de falar. A autonomia dos carros elétricos, sim, está a crescer, é cada vez maior. A rede, acho que agora a questão é mesmo ter mais do que a autonomia dos carros já é muito boa. O tema agora é a velocidade de carregamento e a rede de abastecimento. Mas isto para dizer o quê? A questão é, e há pouco falava isto com o Pedro Alves, antes do Autorádio. Quando nós fazemos uma viagem de autoestrada e se quisermos fazer essa viagem ao ritmo que estávamos habituados num carro com motor de combustão, e não estou a falar de valores proibitivos ou quase criminosos, como agora os 180 km por hora parece que vão acabar por ser crimes. Estou a falar, fazemos uma viagem naqueles 130 ou até 140 km por hora. A velocidade a que a bateria descarrega é substancial. E um carro que anuncie, por exemplo, 500 km de autonomia, facilmente passa a fazer 280 km de autonomia nestas condições. Portanto, continua a haver aqui um balanço. Sim. Há que encontrar um ponto de equilíbrio entre o tamanho da bateria, a eficiência do veículo para conseguir extrair mais quilómetros por quilowatt-hora, né? E a velocidade de carregamento, porque, por exemplo, temos agora o exemplo da BYD, que tem aqueles carregamentos flash com 1 megawatt de potência, só que acho que não podemos olhar para aquilo como o futuro, porque o custo daquilo ou seja, vai não só acrescentar custo ao veículo, como também a própria instalação daquela rede. Então os cabos têm de ser refrigerados por líquido, exatamente. Não, ou seja, os custos são completamente absurdos. Nós, para termos ideia, um posto de abastecimento de carregamento com essa capacidade é o mesmo que um posto para uma cidade com 5.000 habitantes. Sim. Tudo concentrado num automóvel. Desculpem interromper, mas uma pergunta muito, muito simples, até porque vocês percebem bastante mais do que eu. As perguntas do Pedro nunca são simples, mas pronto, vamos ver se... Faz sentido? Não. É mesmo realmente preciso, porque eu acho que o grande problema na conversa dos elétricos versus combustão, acho que não vale a pena estarmos a repetir tudo aquilo que já ouvimos falar e sabemos e essas coisas todas, mas eu acho que é mesmo um problema, diria, tipo mindset da cabeça, em que tu não podes comparar um carro elétrico e dar a mesma utilização de um carro elétrico que vais dar a um diesel ou a gasolina ou quer que seja, em que faz todo o sentido para a cidade, certo? Mas, por exemplo, e era o exemplo que tu estavas a dizer, que um amigo meu comprou um CLA e ele faz manutenções e hospitais, então anda sempre de carro pelo país inteiro, e é como tu dizes, os 700 km, por exemplo, facilmente passam para 500 km ou 400 km, mas
É esse o intuito de um carro elétrico? É, claro. O intuito do carro elétrico tem de ser uma solução de mobilidade e se vai ser a única solução, vai ter de conseguir cumprir todas aquelas que são as obrigações de uma solução de mobilidade individual. Mas ainda a primeira parte, se calhar ali da pergunta do Pedro, se faz sentido estas velocidades de 1 megawatt? 1 megawatt, sim. Eu acho que isto é, como às vezes o Pedro costuma dizer, isto é um flex da BYD. A BYD está sobretudo a tentar mostrar aquilo que é capaz de fazer. Se é necessário carros com esta velocidade de carregamento. Mas agora não me recordo qual foi o construtor chinês que apresentou uma solução alternativa a isso. São da as baterias BYD. que saem. Não, isso é NIO, sim, troca de bateria, mas não é, acho que é a própria NIO que está a investir também numa rede de supercarregadores, que também permite essas potências muito elevadas de carregamento, mas com um custo inferior. Porquê? Porque o próprio carregador tem um acumulador para não teres que estar a sobrecarregar a rede elétrica. Ou seja, tens a energia armazenada no acumulador. Isso some tudo a caro. Mas continua a ser caro, mas não é tão caro como a opção da BYD que está ligada diretamente à rede elétrica, que coloca uma pressão muito grande. Imagina, daqui a 10 anos esse torna-se o standard, torna-se o padrão ter esses carregadores de 1 megawatt. Vamos ver como é que a rede elétrica nacional... Um pico de agosto. E depois temos um pico de agosto. Eu tenho uma teoria do que é que vai acontecer quando tivermos estes mega carregadores. Vai acontecer o mesmo que a Almada. De repente baixa a luz e depois dizem que é uma puxada. Eu tenho, ainda em resposta ao Pedro, eu concordo muito com o Pedro, acho que um elétrico vai obrigar a uma mudança de mindset, mas acho que a maioria das pessoas não a vai fazer. Mas por outro lado, já não é um achismo, é quase uma certeza, acho que os decisores políticos europeus vão nos obrigar a mudar esse mindset. Deixa-me só dizer uma coisa sobre os decisores políticos. É interessante como, não deixa de ser curioso, mais do que interessante, curioso, como quando os poderes públicos ou políticos falham, facilmente uma região se torna numa piada. É verdade. A falta de água, devido à infraestrutura, a falta de eletricidade, tudo coisas que nós damos como garantidas e de repente deixam de ser. Mas adorei a tua analogia. E eu acho muito honestamente que mais tarde ou mais cedo, e infelizmente mais cedo, nós vamos ser obrigados, entre aspas, a mudar o mindset como fazemos viagens. Os habituais 130, 140 que, sejamos aqui honestos, não são nem criminosos, nem perigosos no século XXI, com os carros que a maioria das pessoas circula, vão ser impossíveis provavelmente alcançar se as medidas que para já são rumores, mas se concretizarem as limitações via satélite da velocidade a que circulamos, nós vamos deixar de ter o problema de vou a 140 e a bateria drenou, porque não vou poder ir a 140, porque não me vão deixar. Acho que caminhamos muito para aí e aí podemos ficar todos mais descansados, que vamos conseguir fazer uma viagem de elétrico e ver as autonomias anunciadas muito mais próximas. Porque não podemos andar com a velocidade. 1984, vamos regressar a 1984. Parece que há rumores de que a Comissão Europeia quer através da centralina dos carros reduzir automaticamente assim que o limite é 120, mesmo que nós queiramos, não conseguimos andar mais do que isso. Vamos esperar que isso não aconteça, mas acho que vale a pena explorar um pouco mais o tema da velocidade e eu espero que este segmento não fique isolado num reel de Instagram, porque a conversa completa é seguramente mais interessante e não se consegue colocar tudo apenas em 30 segundos. Eu sinto, isto é matemática, que eu não ganho substancialmente mais tempo por, em vez de ir a 110 km por hora, onde efetivamente há ali uma certa eficiência do carro elétrico, não ganho muito tempo face, por exemplo, a ir a 130 ou a 140. Não. Mas há uma coisa que eu ganho, que é conforto na viagem. Eu sinto que vou mais atento, menos tenso e faço a viagem melhor se for a uma velocidade de 120, 130 km por hora do que se for a 110, porque torno-me sonolento, menos atento e o próprio carro alerta-me. Guilherme, é melhor encostares. É que os carros já estás modernos, a demais. Vamos tão bem isolados. É isso, eu sinto muito isso. Os carros modernos, faz-me lembrar aquele famoso sketch, que não foi um sketch, foi mesmo uma reportagem de um condutor que foi apanhado em excesso de velocidade, perguntaram-lhe que velocidade aquilo ia e ele disse que não ia mais depressa porque ia um carro à frente. Mas a verdade é esta, os carros andam.
E isto dá todo um outro podcast. Pois dá. Mas mais tarde ou mais cedo vamos ter que ter esta discussão. Ou limitamos a velocidade ou deixamos andar mais depressa. Na Alemanha, até há pouco tempo, e ainda em vários troços das Autobahn, eles já souberam uma resposta mais adequada. Deixem andar. Confiem um bocadinho mais nas pessoas e no seu nível de responsabilidade, mesmo que seja vamos ter de deixar esse tema para outro podcast. Porque depois começamos a falar de formação do ensino da condução, também da infraestrutura, das condições das nossas estradas e a física. As leis da física não mudaram. Não, essas nunca vão mudar. E ir a 120 não é o mesmo que ir a 140, ainda que pareça mais ou menos a mesma coisa. Vamos voltar aos carros elétricos, vamos baixar a velocidade e convido-vos a todos a visitarem um link que vamos deixar na descrição deste vídeo ou na descrição do Spotify ou Apple Podcasts, onde vão poder ter acesso a todo este estudo da Indicadata. Sim. Porque nós falámos que havia 4 fatores, basicamente, mas acho que nos esquecemos de um. Custos de utilização, mais oferta, infraestrutura. Falta um que ajudou a acelerar esta tendência, que foi a questão do preço dos combustíveis dos últimos meses. É verdade. Mas isso é o incentivo escondido do governo à adoção dos carros elétricos. Mas não é questão do governo, porque tivemos um conflito no Médio Oriente e mesmo os reis da poupança, que eram os carros a gasóleo, vimos o gasóleo atingiu máximos históricos nestes últimos meses. Isso, Fernando, tens toda a razão, porque nós falámos dos custos de utilização reduzidos e não pegámos nesse ângulo. E este relatório fala também um pouco disso, ou seja, ainda há um fato, no mercado português, o gasóleo ainda é o tipo de carro usado mais procurado. Apesar de estar a perder relevância, ou seja, a cota está também há menos carros diesel a entrarem no mercado. Também é um facto, mas estamos a ver uma transferência para os elétricos e também os mild hybrid, que eles também felizmente separam dos híbridos convencionais. Nesse relatório. Eu recordo-me termos, já continuas, eu recordo-me termos aqui o Roberto Gaspar, o secretário-geral da ANECRA, a falar sobre um hipotético aumento do preço nos usados dos diesel. Porque como já não havia, os carros mais antigos estavam a valorizar porque já não havia muita oferta nos novos. Mas de acordo com este relatório, os preços estão, ou seja, não perderam valor, os carros diesel não estão a perder valor. Ainda há muita procura, ainda há muitas pessoas que fazem muitos quilómetros e efetivamente um carro a gasóleo se calhar continua a fazer muito sentido. Mas este fator do aumento brutal do preço dos combustíveis desde março não só fez aumentar esta tendência de se comprar mais elétricos usados e acelerou essa tendência, como também tivemos esse reflexo nos automóveis novos. Em Portugal, se não me estou em erro, em junho chegou mais de 30% dos carros novos comprados em Portugal foram elétricos. Sim. E a cota de mercado de elétricos em Portugal e na Europa deu um saltinho substancial. E no primeiro semestre do ano a cota de elétricos rondou os 25% em Portugal. Um por cada 4 carros novos comprados em Portugal é elétrico. Não? Importa referir que no caso do gasóleo e dos carros diesel, há muitos anos esta parte que o diesel estava mais caro antes de impostos do que a gasolina. Ainda é verdade. E continua, hoje mais do que nunca. Simplesmente havia uma diferenciação fiscal positiva para os diesel que colocava este combustível mais baixo do que a gasolina. O que sucede agora é que não dá mais para mascarar esta realidade. O diesel é mais caro do que a gasolina e em parte por decisões políticas tomadas na Europa. Acabarmos com a nossa capacidade de refinação do diesel e passarmos a ter de o importar. Resultado. E de onde é que ele vem? De onde é que ele vem? Vem todo, exatamente, vem todo pelo estreito, vem todo por barco e infelizmente, ou felizmente, não sei, depende da opinião de cada um, os agricultores, os camionistas, nenhum recebeu a notificação que íamos passar a andar tudo de carro elétrico. Então continuam a utilizar muito do diesel. Receberam a oferta que ainda não lhes responde às necessidades. Eu acho que nesta questão, o Fernando estava a falar, e bem, da questão do preço dos combustíveis,
eu tenho muito receio que o governo se aperceba que esta é a melhor forma de incentivar a troca de carros a combustão por carros elétricos. Porque, de facto, os números comprovam-no. Mais do que dar incentivos à compra e tudo, o governo aumenta o preço dos combustíveis, aumenta, o governo tarda em dar uma resposta efetiva e as pessoas, de facto, olha, vou comprar um elétrico. E acho que neste momento a compra de elétricos é cada vez mais vista como era a compra do diesel há uns anos. Eu vou comprar um elétrico. Eu acho que quem comprou diesel há 20 anos se calhar preferia um carro a gasolina. Pela utilização, pela experiência de utilização. E hoje acho que quem está a comprar um elétrico está a fazer o mesmo género. Eu se calhar até prefiro um carro a combustão, como o Pedro dizia, mas o elétrico vai-me permitir reduzir a fatura. E depois é aquela história, como era o anúncio de uma famosa bebida, cujo nome não vou pronunciar, que é primeiro estranha-se, depois entranha-se. Acho que qualquer pessoa que anda com um elétrico passa por esta fase. Primeiro é ali isto, tem que andar sempre com ele ligado à corrente e tal, e depois começa a ver, isto se calhar anda um bocadinho mais, e acho que isso está também a traduzir-se na procura por usados e por novos. Só que isto depois pode gerar uma outra consequência que o estudo também refere, que é, imaginando que os preços se vão manter altos dos combustíveis, muito altos, durante os próximos meses. A corrida aos elétricos vai continuar. A questão é, neste momento, a oferta disponível, ou seja, o número de automóveis elétricos usados disponíveis não está a crescer ao mesmo ritmo que a procura. E isto pode voltar a colocar uma pressão sobre o preço dos elétricos e fazer com que possam efetivamente subir. Não digo em todos os casos, mas o que é curioso, porque isto é uma coisa muito dinâmica. Adam Smith explicava isso muito bem, não é? Pois. Fernando, estás a dizer que o melhor neste momento é quem quer um carro elétrico, o que deve fazer é ir já ao pisca-pisca, fazer uma pesquisa e avançar para a compra. Fica-te bem essa menção, devíamos até ter aqui um blim este momento foi patrocinado por piscapisca.pt, o portal usados onde encontra mais de 50 mil carros. Mas brincadeiras à parte, e obrigado pela menção, João. Eu espero que não tenhas razão. Sim, eu também espero. Nós estamos habituados a que a criatividade dos nossos governantes para a criação de novos impostos, ou aumentar aqueles que existem, seja praticamente ilimitada. E uma coisa é certa, com o crescimento continuado do carro elétrico, e sabendo da necessidade que o Estado tem de obter receita através dos carros, representam 18% da receita do fiscal, os carros elétricos também, todas estas borlas contribuir para a causa também. Vão também ter de contribuir para a causa. Caso contrário, não há dinheiro inclusivamente para políticas verdes. Sim. E acho que é inadmissível nós pensarmos que há margem de manobra para aumentar ainda mais os combustíveis. Não há margem e torna-se insuportável para a sociedade. Para quem necessita de ter um carro, e são muitas as pessoas que necessitam de ter um carro, porque como os estudos comprovam, o transporte público em Portugal está a diminuir, cada vez temos mais carros, a utilização não está a acompanhar disso. Por acaso, o paradoxo é um paradoxo interessante, porque efetivamente registra-se um aumento do uso de transportes públicos, mas o parque automóvel circulante também continua a aumentar. Ou seja, anda-se mais de carro, mas também está-se a andar mais de transportes públicos, mas considerando o que aconteceu nas últimas semanas, em que descobrimos que tínhamos mais de 1,5 milhão de pessoas dentro do país, também se calhar ajuda a explicar um pouco a ambiguidade. Há um estudo muito recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, vamos publicar brevemente na Razão Automóvel, e há aqui há números interessantes para revelar, mas vamos deixar isso para outra parte. Estamos a dispersar muito e estávamos a falar de carros elétricos. Sugeria-vos, se vocês aceitarem, fecharmos aqui um bocadinho esta parte de debate, sobretudo em torno dos combustíveis, não queremos deprimir, e vamos continuar a falar das maravilhas dos carros elétricos, e se calhar passávamos para alguns dos artigos que nós temos publicado em razãoautomóvel.com. Temos feito vários guias de compra para servirem de bússola na escolha por um carro elétrico. Temos não só para os novos, mas também para os usados, mas se calhar vamos começar por um guia de compra para 5 carros elétricos usados até 10 mil euros. Sim, é possível comprar um carro elétrico por menos de 10 mil euros em Portugal. Naturalmente não pensem nestas soluções para irem muito longe, porque são sobretudo carros para utilização cotidiana, casa, trabalho, casa,
eventualmente o segundo carro da família. Mas, João, não sei se tens aí o artigo aberto. Tenho. E se podes nomear quais é que foram as nossas 5 escolhas para ir de casa para o trabalho e de trabalho para casa, gastando o menos possível. Temos o suspeito do costume, o Renault Zoe, que nós próprios sabemos que é uma ótima opção neste mercado. Temos o Dacia Spring, que das primeiras versões, aquelas de 45 cavalos, já se encontram bastante acessíveis no mercado dos usados. Temos o Smart Fortwo, é um carro, pronto, todos nós sabemos que tem as suas limitações, mas sente-se como peixinho na água dentro da cidade. Um pequeno peixinho. Não é mais no aquário. Um peixinho, no aquário porque... um peixinho dourado. É mais do que... não faz mal. O computador ficou bem com este toque, não ficou? Temos o Nissan Leaf, tanto de primeira como de segunda geração, se bem que os de primeira geração têm-se demarcado pela robustez. São carros que já têm mais de 10 anos de mercado, perto de 15. Robustez não no que diz respeito às baterias, porque as baterias refrigeradas a ar... Mas atenção que no que diz respeito às baterias, os de segunda geração, em alguns estudos aparecem, as baterias de 30 e 40 kWh aparecem como mais problemáticas do que as de 24 da primeira geração. É tudo isso que nós podemos ficar a saber nos guias de compra da razão automóvel. Detalhes muito interessantes. Há mais algum carro? Há o Kia e-Soul, que é um carro que, ao contrário do Leaf, em termos de bateria, tem-se manifestado particularmente resistente, e é um carro que é um unicórnio, porque não se venderam muitos novos, por conseguinte também não há muitos usados, mas é um carro que, para quem encontrar, e já consegue oferecer níveis de autonomia. Tu fizeste um teste. Sim, mas não foi desta primeira geração, foi da segunda, que já trazia uma bateria de 64, exatamente, já trazia uma bateria de 64 kWh e dava para fazer 400 km. Já era um carro que aliás, ser os carros coreanos, no que diz respeito às baterias, têm uma fama de fiabilidade dos carros da Kia. Eu tenho visto Niros, sim, com mais de 400 mil km e ainda a fazerem valores muito próximos das autonomias originais. Essa robustez do Eniro valeu-lhe um lugar numa recente lista que fizemos dos usados mais fiáveis, ou dos usados em que podemos confiar. Alguns dos usados mais fiáveis, aquilo não é absolutista. Exatamente, porque alguns comentários que nós recebemos, então esqueceram-se deste e do outro. Não, a gente vamos fazer mais assim, uma sequela desse guia de compra, porque efetivamente há muitos bons carros, há muitos carros que são fiáveis e podemos recomendá-los. Fica a promessa. Sim. E acabámos de nomear alguns carros elétricos abaixo de 10 mil euros que podem utilizar, uns com melhor espacidade, o caso do Fortwo, outros com mais um pouco de espaço para a família, o Nissan Leaf, outros que ficam ali no meio, o Zoe, e esse, sem dúvida nenhuma, é um carro que tem um lugar especial no nosso coração. Mas não se deixe influenciar por estas razões mais emotivas da razão automóvel. Vamos continuar a falar de outros carros. Temos outra lista que é muito interessante, e aqui deixamos de ter carros que se sentem como peixinhos num aquário, ou seja, só podem andar ali na cidade, e já podem ir mais longe. Fernando, temos um guia de compra para carros elétricos abaixo de 20 mil euros usados. Fizemos essa lista onde tínhamos o Tesla Model 3, aliás, abaixo de 25 mil euros. Sim, e onde já tínhamos modelos do grupo Volkswagen, o Volkswagen ID3, o Tesla Model 3, entre outros modelos que já oferecem autonomias um pouco mais extensas e que permitem, enfim, enfrentar uma autoestrada sem termos medo de chegar. Mas não foi isso que tu colocaste aqui no alinhamento, pois não? 6 elétricos mais baratos à venda em Portugal e guia de compra de carros novos por menos de 20 mil euros. Sim, eu coloquei esse, apesar de serem ambos de carros novos, dá-me só aqui um segundo porque eu estou perdido na lista. Está aqui. Porquê? Porque quando nós falamos... porque estes carros novos, ou estes elétricos novos mais baratos, são o tipo de carros que está a colocar a pressão nos elétricos usados, e são carros que obrigam depois todos os elétricos a baixar de preço. Então, quanto mais baixo for o preço dos elétricos novos, poderá haver esta pressão poderá haver aqui uma relação de causalidade para a baixa de preço dos elétricos usados. E até a contar com as promoções das marcas. Curiosamente, o estudo Indicata fala de um exemplo em particular que aconteceu em julho,
em que a Peugeot colocou o E2008 com uma promoção brutal em Portugal. Então, ou seja, era possível comprar um Peugeot 2008 elétrico por um preço novo, por um preço inferior a um elétrico usado. É aquela questão que a gente há bocado falámos do Tesla Model 3, por exemplo, ou do Model Y. Mas pronto, dentro dos carros novos... Há um que eu acho que nós temos de destacar e que é uma oferta de valor impressionante. O Leapmotor B05. Sim, nós já falámos deste já carro. Falámos. Sim, porque o preço de base daquilo é 26 mil euros. Não, é menos. Abaixo de 25, é 24.500 euros. Então, mais despesas de legalização e transporte, varia de zona de país para o país. Mas por 25 mil euros já se tem um carro com mais de 400 km de autonomia, com espaço de bagageira, com espaço para 5 ocupantes, muito equipamento e finalmente começa-se a ver aqui um nivelar dos preços entre os carros elétricos e os carros com motor de combustão. Neste caso em particular, com vantagem. Porque tens 218 cavalos, 6,6 segundos de 0 aos 100 e tem um preço inferior, e tração traseira, e um preço inferior a muitos carros de gasolina que têm pouco mais de 100 cavalos novos. E isto é... Uma pessoa fica assim a pensar, bem, vou comprar um carro a gasolina com 110 cavalos ou vou comprar um carro elétrico com 218 e que me vou divertir mais? Bem... E poupar. E brevemente vai chegar outro carro que este também parece que vai agitar um bocadinho as águas, o Leapmotor, o B03X, que vai ter preço a começar abaixo dos 23 mil euros e estamos a falar de um carro que bate em todas aquelas balizas quando as pessoas estão a tentar procurar um carro. Tem um preço baixo, tem uma autonomia até significativa, a versão Pro tem 40 kW, quase 40 kWh de capacidade e é um SUV. Ou seja, a carroceria da moda que toda a gente quer. Exato. E com um espaço muito, muito convincente. Há muita coisa a mudar no mercado, sem dúvida alguma, e começamos também a assistir a outra coisa que eu acho interessante. Carros elétricos que nós verdadeiramente gostamos e temos apetência por comprar. Era algo que nós olhávamos para os elétricos sempre de um ponto de vista mais racional. Aliás, os carros originalmente até eram um pouco feios. Nós lembramos da primeira geração do Leaf e o carro parecia uma folha no início do outono. Um Leaf. É muito, muito pouco entusiasmante. Sim, para uma nave espacial um bocado estranho assim. E agora já temos alguns carros. Andei recentemente no Twingo e na versão base, a versão com as jantes de aço e com tampões, com o interior mais espartano. E Pedro, é um carro muito interessante, não é? Grande carro. Grande vibe. Nunca pensei que 85 cavalos ou 90 cavalos, ou eu nem sei bem a potência que aquilo tem, fosse completamente irrelevante naquele carro. Há carros que nos transmitem algo mais do que apenas motivos racionais. Um sorriso na cara. Completamente. A definição daquele carro é... Eu tenho uma expressão, bem disposto a andar com o carro. Eu tenho uma expressão que os britânicos começaram a usar para sobretudo quando a Fiat lançou o 500, o primeiro 500. Aliás, o primeiro, já não o terceiro para aí. Mas o 500 moderno. Sim, o 2007. Ele é o feel good car, ou seja, o carro para nos sentirmos bem. Completamente. O carro nunca foi uma referência. Era um carro razoável, mas fazia-te sentir bem. É isso. E o Twingo tem essa característica completamente. Também. Há outro carro que me fez sentir assim. E também tem uma versão completamente elétrica. E a versão que eu compraria seria a versão base. Já sei o que é vais dizer. Estávamos a falar da Fiat, não é difícil? É o Grande Panda. O Grande Panda é um carro, é daqueles carros onde a cor da carroceria faz toda a diferença. Escolhes um preto e... o carro não se destaca, não tem graça nenhuma. Nunca é muito bom para apreciar as formas do carro. Agora, se colocas um daqueles verde, pistácio, ou aquelas cores, ou o amarelo que eles têm assim mais torrado, e o carro fica com uma pinta extraordinária. E se tiver as jantes brancas, então... As jantes de ferro brancas. Fica com uma pinta... Branco com as jantes brancas. Não. Isso aí parece um comercial. É um frigorífico. É um índio. Parece os 4x4 originais. Gosto, por exemplo, do Renault 5 com uma configuração dessas. Sim. A versão também base. O carro fica muito convincente. E antigamente havia carros que nós colocávamos na especificação base e ficavam tristonhos.
parecia o carro da empresa, do contabilista. Um abraço para todos os contabilistas deste país, nada contra. Mas era o carro, ou seja, esse era o carro que te fazia olhar para a versão acima para comprar a versão mais cara, com mais equipamento ou com um motor um bocadinho mais potente. Mas acho que neste caso, no caso do Grande Panda, aquelas jantes brancas dão efetivamente uma espécie de charme ao carro que já pronto, até nas versões mais equipadas tem umas jantes que não são muito... Sim, exatamente, as jantes das versões mais equipadas não são propriamente apelativas no meu ponto de vista. Mas... É despreocupado. Exato. No bom sentido. É mais honesto, é autêntico. Exato, mas por isso é que eu gosto do branco jantes brancas. Eu imagino aquele carro como um carro que tu nunca te vais preocupar muito com a utilização que dás ao carro. Mas a utilização que tu vais dar ao carro, mas a despreocupação que tu vais ter no carro permite-te viver experiências, se calhar giras com um carro full extras, tu não ia, porque se calhar vou arriscar as jantes se for ali para o pé da falésia no Meco, por exemplo. Mas pronto, é isso. Mas efetivamente as coisas estão a mudar e estamos aqui a falar muito. Já repararam na tendência, quando falamos de carros europeus, falamos de carros mais aspiracionais, quando falamos de preço, falamos de carros sobretudo oriundos da China. E há mais carros com preços canhão a chegar ao mercado. Já falámos do Leapmotor, que por acaso é uma empresa que tem a Stellantis na sua retaguarda, e é um caso... normalmente são as marcas chinesas a comprar marcas europeias. Aqui foi não uma marca europeia, mas uma marca ocidental. Sim, um grande grupo ocidental a comprar uma participação. Mas... E eu vi uma entrevista do Carlos Tavares, ex-CEO da Stellantis, a dizer que foi a última janela de oportunidade para um grupo ocidental comprar um gigante chinês. Se fosse hoje, sem dúvidas que é possível. A Leapmotor está a crescer brutalmente, não só fora, agora com a ajuda da Stellantis fora da China, mas na China também está a crescer bastante. Ou seja, é uma marca que se calhar vai... Ainda não está, claro, muito longe de uma BYD ou de uma SAIC ou algo assim do género, mas acho que tem ali um potencial interessante de valorização. Ou seja, aqueles 20% que a Stellantis tem provavelmente vão... o valor daqueles 20% vai dar assim um salto enorme. A mesma coisa que a Volkswagen fez com a Xpeng. Também comprou uma participação. Agora a Xpeng também está a dar um salto grande em matéria de vendas, tanto na China como fora da China. E estas duas marcas pelo menos estão com um potencial muito interessante de crescimento e valorização. A Volkswagen tem no seu portfólio duas marcas das quais fala-se muito pouco, mas que podem ajudar muito a Volkswagen a dar a volta que precisa. De um lado a Xpeng, ou Xpeng em chinês, e do outro lado a Rivian, que tem sistemas de propulsão elétrica e sobretudo software muito interessante. E curiosamente vai ser aqui Paredes Meias com a Razão Automóvel em Palmela. Vamos assistir ao nascimento do primeiro modelo com uma plataforma de software eletrónica da Rivian, que vai ser o Volkswagen ID.1. Sim, se for esse o nome que depois fica... Estava de ID Up. Eu acho que vai ser ID Loop. São dois nomes de boa memória. Só houve um carro da Volkswagen nesse segmento que não foi um tiro ao lado, foi um tiro no pé. Foi um tiro para trás. Atingiu-se a si próprio. Foi o Fox. O Fox foi... Que ideia absurda de trazer aquilo para cá. O Fox foi uma tentativa de reduzir custos. É o carro global. Sim, mas não se pode reduzir custos reduzindo a qualidade de forma completamente absurda. A ideia do carro global é essa, conseguir vender o mesmo carro em todo o lado. Mas entretanto o problema é que estás a tentar agradar gregos e troianos e é difícil. Se fosse levar o Loop para o Brasil, se calhar não dá. Não dá porque o Brasil mercado é específico e estás a pagar uma taxa de importação brutal. Não, eu sei, mas reparem, o que eu quero dizer é que não se pode estar a importar a pior tecnologia, tem de se tentar importar a melhor tecnologia. Sim. E outra notícia, Volkswagen, a possibilidade de carros com plataformas desenvolvidas na China virem para o nosso país. Vamos deixar um link também na descrição deste vídeo porque está muita coisa a acontecer na Volkswagen. Nem tudo são más notícias. Começamos, aliás, um artigo, acho que fui eu que escrevi, um artigo de opinião sobre as notícias da morte da Razão Automóvel são claramente exageradas. A morte da Volkswagen. Da Volkswagen. Não, da Razão Automóvel. Ai! lagarto.
Lagarto. Não escrevi na Razão Automóvel sobre a Volkswagen, assim está certo, porque olhando para as vendas, a Volkswagen ainda é a marca preferida by far dos europeus. E a segunda marca mais vendida na Europa nestes primeiros 6 meses não é a Volkswagen, mas é a Skoda. Simplesmente a pressão. Antigamente vender muito era suficiente, hoje é necessário vender-se muito, facto, não há como fugir a isso, mas ter margens que sejam competitivas. E é aqui que as marcas chinesas estão a colocar uma enorme pressão nas marcas europeias. Estão-se a reduzir as margens de forma muito significativa. Ainda estamos a braços aqui na Europa com as questões das multas de emissões. Parece a tempestade perfeita para... Enfim, mas eu avanço todos estes motivos nessa coluna de opinião que assinei, creio eu, a semana passada. Por vezes leio tanta coisa e eu tomo tudo aquilo que nós escrevemos como nosso. como nosso. Uma maneira muito corporativa, muito chinesa de ver os conteúdos na Razão Automóvel. Tenho o mesmo problema por estar sempre a rever artigos e de repente, mas quem é que escreveu isto? Fui eu ou foi o João ou foi Mariana? E há assuntos nos quais temos opiniões muito divergentes, mas nesta, mais ou menos, acho que há uma certa hegemonia aqui no comitê central da Razão Automóvel. Eu acho que estamos por terminado este autorrádio. Foram quantos minutos agora faço sempre esta pergunta. 50 minutos. 50 minutos. Eu tenho estado a controlar o tempo cada vez melhor. Não sei se é o meu último podcast de agosto. Eu estou assim a cruzar os dedos para que seja, porque é sinal que eu abandonei este estúdio e esta redação que está aqui por cima e fui de férias. Eu acho que também Maurício. E já preciso. Aquele vídeo do Citroën AX, só me faltava esquecer do nome do modelo, porque 37 minutos de vídeo, onde os 37 minutos estás a debitar factos do carro. Sim, mas esqueci-me do nome, por exemplo, como é que isto se chama? É um porta-luvas. Pois é, mas por isso é que eu estava ali, para auxiliar nessas falhas de memória. E esqueci-me como é que se abria o capô do carro. Pois foi. Essa parte ficou? Ficou, claro. Teve algum corte ou não? Não. Ei, não acredito. Não. Ficou mesmo? Claro. Eu tenho só isso, são para aí 3 minutos do vídeo. Então, mas é para as pessoas perceberem que tu demoras 3 minutos a tentar abrir o capô de um Citroën AX. Que vergonha, Pedro, se não viram o vídeo, vão ver o vídeo. Em defesa do Guilherme, abrir o capô dos AX não é tão fácil como noutros carros. Eu lembro-me, eu tive um AX e aquilo era lá um buraco encontrar o puxador. É fácil, é pouco comum, porque é um carro extremamente fiável. E com isto terminamos este episódio do Autorrádio, um podcast que tem o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar todos estes carros que nós mencionámos e muito mais. Temos encontro marcado na próxima semana com eles, eu não vou estar aqui. Espero que tenham gostado de estar na nossa companhia. Sigam-nos através do Instagram, do Apple Podcast, do Spotify, do YouTube e sobretudo em razãoautomóvel.com. Somos o site automóveis mais visto do país. É lá que vocês podem encontrar todas as novidades do mundo automóvel, tendências, análises, opiniões, enfim, uma mescla de artigos muito interessante onde não faltam sequer glórias do passado, os nossos estimados clássicos. Finalmente, depois de todas esta recordação das plataformas que a Razão Automóvel tem, um abraço e até ao próximo Autorrádio ou até setembro. Até setembro. Vamos esperar que seja até setembro. Um abraço. Mas nós estamos cá na próxima semana. Tchau, tchau.